Já não estou habituado a isto, não é? Já faz algum tempo que estou assim a pregar a palavra de Deus de forma presencial, mas é uma alegria muito grande poder estar aqui convosco, a trazer saudações também do Porto ali, Matosinhos, Vida Nova. Pedro estava a dizer que vocês foram abençoados por nós, mas vocês sem dúvida têm-nos abençoado imenso ao longo deste ano, com tudo aquilo que temos conseguido fazer juntos, e graças a Deus as coisas lá também estão a correr bem. Deus também está a abençoar o trabalho ali em Matosinhos. Mas aquilo que tem sido uma grande bênção para nós, especificamente nestas últimas semanas, tem sido esta série que temos feito sobre o batismo no Espírito Santo. Sei que vocês também têm estado a receber ensino sobre isso. O Pedro, por acaso, pregou, fez o inverso a semana passada, pregou também ali na Vida Nova sobre o mesmo tema que esteve aqui a falar, e eu sei que ele falou sobre este convite que Deus nos faz a todos para jogarmos. Todos podem jogar, não é? Ele falou muito bem, deu exemplos muito práticos de coisas que nós podemos estar a procurar fazer, a buscar a Deus para fazer, exemplos muito simples, e espero que vocês, mesmo durante a semana, tenham conseguido implementar algumas dessas coisas na vossa própria vida, deixar que o Espírito Santo vos falasse, vos despertasse e levasse à ação. E eu fiquei a pensar nessa ideia do jogo. Talvez também influenciado pelo início do Euro, confesso, não é? O jogo está na nossa mente nestes últimos dias, mas essa analogia, comecei a pensar mais profundamente sobre isso. Eu lembro-me como, em criança, eu imaginava como seria ser convocado pelo selecionador nacional para jogar num destes grandes torneios, não é? Como é que seria receber essa convocatória, fazer parte daquele grupo de 26 jogadores. Que honra incrível, não é? Que privilégio que eles têm em poderem entrar em campo, representar a seleção. E nós vimos a semana passada, não é? Nós fomos convocados para um jogo ainda maior, ainda mais especial. Mas qual é exatamente esse jogo? Estava a pensar um bocadinho sobre isso. Como é que podíamos definir, ou como é que podíamos até chamar esse jogo? Nós sabemos que não é futebol, graças a Deus, senão nem todos podiam jogar isso. Mas como é que nós podemos definir este jogo? Quais são as regras? Que nome podemos dar a este jogo? Como é que se joga? E então a minha mente começou a divagar um bocadinho, e esta passagem, esta pregação vem um bocadinho disso, das ideias que Deus tem estado a falar ao meu próprio coração. E eu acho que a melhor maneira de definirmos este jogo é o jogo do amor. Ok? Não fiquem com ideias, não é amor romântico. Os meus filhos estão naquela idade em que começam a ver um filme e é uma cena mais romântica, ou alguém a dar um beijo, o herói a dar um beijo à donzela, e eles ficam todos envergonhados, não é? E no outro dia até tivemos uma cena engraçada que o Lucas, o meu mais novo, nós gozámos um bocadinho com ele e nós dizemos: olha, fecha os olhos agora, não podes ver isto. E diz ele: posso, não podes ver isso, não tens pesadelos. E diz ele: não, vou ter beijadelos. Mas não é deste amor que eu estou a falar, ok? Não é amor romântico. É um amor que é o amor eterno. O amor verdadeiro, o amor genuíno. O amor que transborda de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O amor eterno que transborda de Deus para nós. É um amor divino. É um amor sobrenatural. Somos convidados por Deus para participar no jogo do amor sobrenatural. Todos que estão em Cristo são convocados, todos podem participar. É um jogo que não está limitado por números, não é 11 contra 11, é um número ilimitado, ou seja, não é só para craques, não é só para especialistas, como ouvimos a semana passada, mas um jogo com muitos participantes pode ser um pouco confuso. Como é que na prática podemos jogar? Não está limitado a um espaço físico, não tem um estádio, nem sequer uma igreja, um edifício. É algo que não está limitado a um lugar geográfico. Nem está limitado a um tempo específico. Não tem 45 minutos para cada parte, nem um intervalo. É algo que somos convidados a jogar 24 horas por dia, 7 dias por semana, durante o resto da nossa vida. E contra quem? De facto, temos um adversário, não é? Isso está bem
claro, Satanás, aliás, acho que no original quer mesmo dizer adversário, literalmente a tradução do nome. Sabemos que há um adversário e esse adversário joga sujo, e a maneira que nós vemos logo no início da Bíblia que Satanás joga este jogo do amor é de alguma forma tentando adulterar o amor. Tenta, de alguma forma, muito subtil, adulterar aquele amor que vem de Deus, que é suposto nós experimentarmos, nós vivermos e direcionarmos para Deus. E Ele procura, através de pequenas mentiras que vai sussurrando ao nosso ouvido, desviar a nossa atenção para que, em vez de amarmos a Deus, estamos a amar a nós mesmos, não é? Colocarmos a nós em primeiro lugar. É na mesma a linguagem do amor, só que o objeto do amor é diferente. E é assim que Satanás tenta operar, tenta nos derrotar neste jogo do amor. E é principalmente um jogo que somos chamados para jogar em equipa. É, por um lado, Satanás, mas do outro lado temos o povo escolhido de Deus. Temos a Igreja. E este é o ponto principal para hoje à noite. É esta realidade que nós vemos na Bíblia, a vida de fé, a vida para a qual nós fomos chamados, convocados, é algo que não é meramente uma experiência individual. Não estamos a jogar sozinhos contra o mundo ou contra Satanás, não é? Estamos e fazemos parte deste povo escolhido de Deus. Deus revela-se ao longo da Bíblia a indivíduos. Vemos isso, não é? Homens de Deus como Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, mas sempre no intuito de formar uma família, sempre no intuito de formar uma tribo, uma nação, um povo. E vemos no Novo Testamento a formação da Igreja, não é? Esse era o eterno plano de Deus, que havia sido escondido, que agora foi revelado. A Igreja, o povo escolhido de Deus. E, como eu disse, Satanás joga sujo, introduz o pecado no mundo. E o que é que o pecado faz? O pecado fragmenta, separa, divide. Trouxe divisão, trouxe conflito, trouxe morte. Mas o Evangelho, as boas novas, é o contrário, é que há aqui uma solução. O Evangelho restaura, quebra barreiras, une e coloca-nos, convida-nos novamente em comunidade. Não é? Uma das transformações imediatas do Evangelho, quando recebemos a Jesus Cristo, é que o nosso vocabulário muda. Deixamos de perceber ou falar em termos de eu e passamos a falar nós. Deixamos de falar sobre o que é meu e começamos a perceber que é nosso. Não é? Um bocado como no casamento. Essa união misteriosa entre marido e mulher, dois se tornam um. Nós, quando somos incluídos por Deus, convidados por Deus para esta nova comunidade, percebemos que a nossa vida agora faz parte de um todo. Já somos nós. E é importante lembrarmos disto, particularmente nesta época que nós vivemos. O mundo está a mudar a uma velocidade incrível. Não sei se vocês concordam. Se não concordam, precisam de acordar para a vida. Não é? A pandemia transformou a forma como nós nos relacionamos. E precisamos de perceber que, por causa disso, estamos a viver um momento-chave neste jogo. Neste jogo do amor divino. Precisamos de perceber que isto faz parte do jogo. E que este jogo do amor muitas vezes é descrito na Bíblia como uma batalha. Não é? A mensagem que nós ouvimos, por exemplo, muitas vezes falada este ano, é que o vírus, por um lado, até trouxe algo de bom, porque obrigou-nos a responder de uma forma unida. Começámos a ter que pensar não apenas em nós, mas a pensar no outro. Temos que nos proteger, temos que cumprir as regras, porque assim estamos a proteger o outro. Não é? É esta a mensagem. Mas aquilo que nos era dito depois era processado de uma forma diferente e aplicado de uma maneira diferente. Como é que nós depois aplicávamos isso? Na realidade, primeiro eu, vou proteger-me a mim e a minha família, os meus mais próximos, e depois o outro. Não é?
Vemos isso ao macro nível de política. Basta usar, por exemplo, as vacinas, não é? É tudo muito bonito, mas quando chegou a hora, primeiro nós, primeiro os nossos, e depois os países mais pobres que não têm possibilidades, não é? E vemos isso, eu vejo isso na minha própria vida. Estive a ouvir alguém a falar e a analisar estes últimos meses. Eles disseram que foi interessante ver como as pessoas reagiram logo ao início da pandemia. Aquelas notícias de termos que entrar em isolamento, entrar em quarentena, não é? O país fechar, o chamado lockdown. E houve três reações, digamos assim, podemos dividir as pessoas em três grandes grupos. Aqueles que reagiram de uma forma mais extrema, em que disseram para tudo, não é? Talvez porque eram vulneráveis, talvez porque tinham uma doença de risco por detrás, ou pela idade que tinham, mas houve pessoas que pensaram que o problema do governo foi demorar tanto tempo a fechar, não é? Devia ter fechado tudo, fecharam-se em casa, reagiram dessa forma. Outros, talvez o grupo mais no meio, foram um pouco mais cautelosos, quiseram ouvir as direções, levaram a coisa de uma forma séria, mas procuraram ao mesmo tempo continuar a viver a vida dentro das limitações. E depois temos o outro grupo, que pensou que isto tudo foi uma farsa, uma conspiração. Usar máscaras para quê? Ninguém manda em mim, não é? Isto é tudo inventado, isto é tudo, não é, uma conspiração qualquer. Mas isso foram reações normais, não é? De uma situação que nos foi imposta, que era nova para nós, que ninguém sabia como iria reagir. Talvez tu possas estar-te a pensar qual dessas categorias tu próprio terias te inserido. E não há que haja uma que está certa ou errada, são simplesmente formas de reagir diferente. Mas o que ele estava a dizer é que aquilo que foi uma reação a uma necessidade de momento, com o passar dos 12, 13, 14 meses que já estamos nesta situação, tornou-se agora numa preferência. Aquilo que foi uma reação agora, se não tivermos cuidado, transformou-se numa preferência. E o que é que ele quer dizer com isso? Não é? As pessoas agora até podem pensar, eu até prefiro a vida como está assim agora. Não é? Não tenho que lidar com tanta gente, estou a trabalhar em casa, o salário é o mesmo, mas tenho menos despesas, não tenho que pagar gasóleo, não tenho que comer fora. A vida até está mais confortável, tenho a família por perto, estamos todos bem, todos de saúde. E agora olhar para trás e voltar para trás já não é a nossa preferência, não é? E o que nós precisamos de ter cuidado no meio disto é muito simples. É Satanás, o adversário, a poder querer usar esta mesma situação para nos fazer uma rasteira neste jogo do amor. Um homem que eu gosto de ler muito, Eugene Peterson, disse o seguinte sobre o pecado. Diz assim: o pecado, tanto o nosso como o dos outros à nossa volta, conduz-nos a um egoísmo feito à nossa medida. Okay? O meu egoísmo vai ser diferente do teu. Mas o pecado em nós conduz-nos a um egoísmo feito à nossa medida, a estas preferências. Mas com o tempo, esta separação de Deus transforma-se em separação do próximo. Transforma-se em separação do nosso vizinho também. E esta foi a frase: qualquer tendência para o individualismo distorce e falsifica o Evangelho. E eu fiquei a pensar nisto, não é? Fiquei a pensar na minha própria vida, fiquei a pensar no meu coração. Será que ao longo deste ano houve coisas que não foram escolhas que eu fiz, foram muitas vezes coisas que me foram impostas, mas que com o passar do tempo isso começou a alimentar este egoísmo em mim. Começou a trazer um conforto que eu até gostei. Começou a distorcer a minha visão do mundo, a minha envolvência com o mundo. Não é? Se for sincero, eu falo por mim, nós falamos muito, eu e o Lúcio, há aspectos da vida agora na pandemia que eu até tenho gostado.
não é? E eu ponho-me a pensar às vezes, e por um lado não gosto disto, mas a nossa vida está muito mais simples neste momento. Não é? Os nossos fins de semana então nem se fala. Sempre casa cheia, sempre atividades, sempre reuniões. Depois de uma semana longa de trabalho, não vou mentir que não tem sido bom. Às vezes, ter tempo para a família, não é? E não ter toda essa preocupação de ter que conviver com outras pessoas. Estava muito envolvido na comunidade, muito envolvido na escola, tudo isso parou. Agora que a coisa está a reabrir, requer algum esforço para voltar a entrar nesse ritmo, não é? Requer alguma vontade, força de vontade, não é? Para voltar a entrar a esse ritmo. Mas quando aquilo que nos foi imposto se torna na nossa preferência e quando começa a pôr em causa os nossos relacionamentos, no fundo, de amor, quando isso acontece, estamos a perder o jogo. É como se estivéssemos a marcar um autogolo ou estarmos a dar a bola ao adversário. Não é? Efésios, vou começar a terminar com isto. Efésios 4. Carta que Paulo escreve à igreja em Efésios. É interessante e toca nisto. Conhecemos bem esta passagem. Eu vou ler do versículo 11 ao 16. Diz assim: Pois Jesus designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. É este jogo do amor divino, a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, o povo de Deus, escolhido de Deus, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas ondas, nem jogados para cá e para lá, por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Ok? Todo o corpo. Tu e eu fazemos parte da equipa. Cada membro da equipa, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. Todo o corpo cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Na medida em que cada parte realiza a sua função. Não é? Neste jogo do amor. A maturidade de uma igreja mede-se, é diretamente proporcional, segundo esta passagem, ao envolvimento neste jogo do amor de cada um de vocês. A qualidade do jogo, a eficácia da equipa a combater o adversário. Não é um jogo individual. Se não tivermos todos a participar, a equipa é enfraquecida. E tu és enfraquecido por não teres participado. Todos fomos convocados, todos podemos jogar, mas alguns escolhem ficar no banco. Já pensaste nisso? Pensaste na tragédia que era seres convocado pela Seleção Nacional, ires lá, o Fernando Santos escolher-te, olha, tu vais jogar hoje, e tu dizes, não, pá, eu já estou contente por estar aqui, deixa-me quietinho no meu lugar, quero ficar aqui sentado no banco. Mas nós, por vezes, podemos ser assim. Sabemos que fomos escolhidos, que fomos convocados, que fazemos parte, podemos participar, mas escolhemos ficar sentados. Não participamos. E participar é amar. Participar é participar neste jogo do amor. É amar o próximo.
É amar a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. E amar o próximo como a nós mesmos. Esse é o jogo. Essa é a escolha que nós temos. E é uma tragédia quando ficamos no banco. Empobrece a nossa fé, empobrece a equipa e não estamos a atingir essa maturidade. Eu estava a pensar, será que eu neste ano passei de criança para adolescente? Não é? Neste crescimento de maturidade, será que a Igreja Vida Nova cresceu em maturidade durante este ano? Ou será que demos um passo atrás? Ou mantivemos? Não é? Como é que podemos medir isso? Como é que nós estamos a amar? Estamos a amar mais agora? E é por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Tudo isto volta agora ao Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo. A necessidade de vivermos, caminharmos com o Espírito Santo. Dia após dia. Quando nós percebemos que é este o jogo, e quando percebemos que o amar não é uma coisa passiva, é algo que exige ação, tem que ser intencional. Quando percebemos que amar é difícil, é desconfortável, muitas vezes é contraintuitivo, requer sacrifício, requer preferir o outro, requer humildade. Quanto mais percebemos, não é? Quando mais entramos em jogo, mais percebemos que precisamos do Espírito Santo. Porque com Deus, aquilo que era impossível para nós torna-se possível, não é? E são coisas simples. Como é que nós podemos entrar em jogo? Prioriza relacionamentos na tua vida. Relacionamentos têm estado sob ataque este ano. E a nossa tendência, não sei por vocês, é investir tempo no relacionamento imediato, esposa, filhos, e depois pais, irmãos, na família, mas negligenciando muitas vezes, falo por mim, os outros relacionamentos fora desse círculo. Relacionamentos com irmãos e irmãs da igreja e relacionamentos com os nossos vizinhos e próximos. Prioriza tempo com eles. Eu não estou a falar de vir à reunião ao domingo, se bem que isso é bom, continuem a fazê-lo. Mas este é um jogo 24 horas por dia, 7 dias por semana, para o resto da tua vida. É no dia a dia. E é impossível amar sem passar tempo com as pessoas. Ok? Nós já conhecemos bem as restrições, já nos habituamos a viver com isto das máscaras. Podemos fazer muita coisa sem ir contra ou sem ir contra qualquer uma das recomendações. Ser intencional com os relacionamentos. Eu comecei a dar caminhadas de oração, caminhadas novamente ali pelo bairro, pelos vizinhos, não é? Porque sentia, estou desconectado. Conheci um vizinho da minha rua pela primeira vez, há coisa de 15 dias atrás, falei um pouco com ele, rapidamente percebi. É um homem viciado em álcool, a esposa doente em casa, o filho com 50 anos acamado, foi ao longo dos meses perdendo funções, está agora numa situação acamado, precisa de ajuda até para comer. Uma situação desesperante. Filha divorciada, teve que mudar novamente para viver com os pais, para tomar conta disto tudo. E moram a 4 casas de mim. E se eu não desse esse passeio, se eu não saísse de casa, se eu não fosse intencional, não ia saber estas histórias. Não ia poder ajudar. Não ia poder amar ou simplesmente orar por essas pessoas, partilhar o Evangelho com elas. São coisas pequenas, são coisas simples. É ir para além do olá, está tudo bem, é tentar perceber como é que tu estás. Posso-te ajudar de alguma maneira? Mesmo que isso seja desconfortável para mim. Não é? Esta é a beleza e é o paradoxo da vida cristã. É que o reino de Deus é o reino ao contrário. E aquilo que parece inicialmente difícil, pode parecer, mas isto é desconfortável, é difícil. Quando é feito no poder do Espírito Santo, torna-se natural, torna-se evidente, não é? Torna-se a coisa que nós queremos fazer, desejamos fazer. E depois percebemos porque é que eu não fiz isto antes.
não é? Obediência, por exemplo, que é aquela palavra pesada, a Bíblia diz-nos, é uma vida de obediência, é uma vida de verdadeira liberdade. Uma vida de submissão é uma vida de prazer e felicidade. Uma vida de sacrifício é uma vida de bênção. Humildade traz honra e realização pessoal. Todas aquelas coisas que nós lutamos na carne contra, pelo Espírito, tornam-se possíveis, tornam-se naturais. Então, como é que podemos responder a isto para terminar? A primeira coisa que eu tive que fazer foi arrepender-me. Arrepender-me. Se há algo em ti, se tu sentes no teu coração, e vão ser coisas diferentes para cada um de nós, mas que o teu coração, aos poucos, devagarinho, foi-se inclinando para uma vida mais individualista, arrepende-te. Vem perante Deus, pede perdão e pede ajuda. E depois recebe o Espírito Santo. Recebe o amor de Deus. Recebe aquele amor que transborda deste amor sobrenatural, divino. Recebe e depois dá ao próximo. Procura formas, de forma intencional, pequenos passos, para priorizar os relacionamentos com os teus irmãos e irmãs da igreja, com os teus vizinhos, colegas de trabalho. Resiste a essa tentação de te fechares em ti mesmo, ou no teu círculo imediato de relacionamentos. E vamos a jogo. Sim? Não vamos deixar que o inimigo nos marque, ou que não vamos marcar um autogolo, ou ficar no banco. Vamos participar com tudo aquilo que nós temos. Amém? Pedro, não sei como é que nem sei onde é que tu estás. Não sei como é que queres acabar. Vamos orar? Deus, é incrível como tu resumiste toda a lei. Resumiste todos os mandamentos. Disseste assim de uma forma, vocês querem as coisas simples, resumidas, é assim. Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E ama o próximo como a ti mesmo. Deus é tão simples, mas sabemos que nós complicamos tantas vezes. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos, Pai. Revela em nós aquilo que está a fazer-nos tropeçar, aquilo que se tem intrometido nas nossas vidas, que nos tem distraído, que nos tem desviado. Pedimos perdão por isso, Deus. E enche o nosso coração com o teu amor. Enche-nos agora, Senhor, diariamente, com o teu Espírito, que traz vida, que transborda de nós, que nós possamos transbordar em amor para os outros. Senhor, dá-nos ideias práticas, coisas que podemos fazer para contrariar esta tendência em nós. Obrigado por este convite, fazemos parte da tua equipa, da tua igreja. Obrigado por cada irmão e irmã que estão aqui do nosso lado, também a jogar, a lutar, a amar-nos e a amar os outros. Obrigado, Senhor, por este amor, mesmo dentro desta sala, que temos uns pelos outros. Senhor, queremos crescer, não ser mais como crianças, levados de um lado para o outro, pelas pandemias ou pelas ondas desta vida. Queremos crescer em maturidade e em amor.
bem, Senhor, que ninguém fique para trás, que ninguém fique no banco. Para a tua honra e glória pedimos. Amém. Amém.